meus queridos, minhas queridas irmãs, inscritos no meu canal. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Eu venho esta hora, manhã ou tarde ou noite, madrugada, não sei que hora você vai ouvir esse vídeo, você vai ver esse vídeo, mas eu queria te convidar para compartilhar comigo uma pequena reflexão de uma passagem da Bíblia que fica em 2 Samuel, no capítulo 15, no versículo 30, que diz assim: E Davi subiu pela subida do Monte das Oliveiras, subindo e chorando e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços. Aleluia. Vou repetir. E Davi subiu pela subida do Monte das Oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Essa passagem tocou muito no meu coração, porque ela fala muito do que acontece na nossa vida. E Davi, a história de Davi, tem sempre muitas lições importantes a nos dar. Nós temos aqui o relato de um rei num dia mau. Davi era rei e estava sendo afrontado e traído pelo seu próprio filho Absalão e outros falsos amigos e servos da corte que aproveitaram para se juntar a ele nesta rebelião contra o rei. Davi sempre foi um guerreiro famoso e granjeou muitas amizades, inclusive entre os povos estrangeiros. No meio do exército de Davi, havia guerreiros quereteus, peleteus, filisteus, ou seja, um numeroso e poderoso exército. E todos estavam à disposição de Davi. Mas o que chama atenção mesmo nesse versículo é a reação de Davi. Davi reagiu de uma maneira inesperada. Não só porque Absalão era seu filho, mas ia muito mais além disso. E é isso que nos deixa pensativos. Um homem tão poderoso, tão forte, com tantos guerreiros, abandonar o seu reino, a primeira ameaça de uma rebelião de seu próprio filho. Um rei famoso, poderoso, sendo afrontado e caminhando chorando, com a cabeça coberta e com os pés descalços. É isso que nós vemos nesse versículo. Cobrir a cabeça quer dizer eu estou com vergonha. Pés descalços querem dizer eu estou sendo humilhado e aceito a humilhação. Era um dia de choro para Davi, sem dúvida. O dia de choro pode chegar para todos nós. E é isso que eu quero enfatizar nesta hora. Queridos, nós vivemos um tempo em que é pregado um evangelho que o cristão não pode adoecer, não pode ser fracassado, não pode estar abaixo dos outros, não pode ser humilhado. Você não pode ter falta de nada, porque senão você não é evangelho. Você não vive o evangelho, você não é um cristão. E isso não condiz com a palavra de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, em todos os lugares da Bíblia, vemos cristãos passando provas, sofrendo pelo evangelho. E Jesus nos diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas o que nós devemos fazer no dia do choro e da lamentação? Ah, irmãos, devemos chorar. Simplesmente isso. É dia de choro, dia de lamentação, então devemos chorar. Quantas vezes acontece de pessoas nos humilharem e nós querermos reagir? A gente já incha, já quer falar desaforo, chutar o pau da barraca. Não, peraí, não é assim não. Eu vou mostrar que eu sou bom. Eu vou mostrar que eu não posso ser humilhado.
Eu vou mostrar que eu sou mais do que isso. Eu quero ficar por cima e não por baixo. Não posso ser envergonhado. E nós não percebemos dessa maneira que Deus pode ter levantado aquela pessoa, aquela situação, para nos humilhar mesmo. E Ele não quer que nós reajamos. Sim, há circunstâncias na vida em que Deus quer que nós baixemos a nossa cabeça. Mas a nossa arrogância, prepotência, orgulho, altivez e essa tão falada e famosa e cultuada autoestima não nos deixa enxergar a vontade do Senhor para as nossas vidas. Deus às vezes está nos dizendo: eu quero que você se submeta. Quero que você se humilhe. Quero que você perceba que você é pequeno. Davi entendeu isso. Essa foi a diferença na situação de Davi. Ele olhou para aquela situação e ele entendeu: peraí, isso não é coisa só do meu filho. Isso não é coisa do diabo. Não. Isso é coisa de Deus. Primeiro, Davi teve a sabedoria de identificar, porque ele tinha uma vida com Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Então, a primeira coisa certa que ele fez foi identificar aquela situação e depois entender o que ele deveria fazer. Ora, Deus, muitas vezes, permite que nós estejamos nesse tipo de situação. E muitas vezes Deus permite que nós sejamos humilhados, que nós choremos. E se Deus quer que você chore, se é o momento de você chorar, então chore. Seja humilhado, rasteje, jejue, cubra a cabeça, caminhe descalço, deixe as pedras machucarem seus pés, para você perceber que você é gente, é carne, é sangue, é fraco, é falho, é falível, é dependente, é inconstante, é barro, é lama. Em 1 Pedro 5,6 diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Aleluia. Queridos, há um tempo de exaltação na nossa vida, mas há um tempo da humilhação. E o que fazer no tempo da humilhação? O que fazer no tempo do choro? Chorar, ora. Em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1, diz: há tempo para todo o propósito debaixo do sol. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de juntar pedras, há tempo de espalhar pedras. Há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Lembre-se, nós não merecemos nada. Nós trazemos em nós o pecado original. Nós merecemos somente a morte e o inferno. Mas Deus se apiedou de nós e nos enviou Jesus, o seu Filho unigênito. E qualquer coisa que nós temos é por misericórdia. Davi entendia isso. Ele entendia que ele não era digno. Ele disse em Salmo 51:5: em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Ele entendia que não podia resistir a qualquer coisa que Deus ordenasse ou permitisse na sua vida. A única coisa a se fazer quando Deus quer te humilhar é se submeter e confiar em Deus. Em Lamentações, no capítulo 3, versículo 39, Jeremias nos pergunta, aliás, de que se queixa o homem. Queixe-se de seus próprios pecados. Jeremias disse: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele estava dizendo: eu vi Deus destruir essa cidade. Eu vi Deus queimar essa cidade. Permitir a destruição sobre o meu povo. Eu vi as mães com seus filhos no colo,
mortos. Eu vi crianças vagando pela cidade pedindo comida e não tinha. Eu vi os jovens mortos, atravessados por lanças e espadas. Eu vi a nossa esperança se esvair. Ele está querendo dizer: eu poderia me revoltar, eu poderia culpar o nosso Deus por não nos proteger, por não nos guardar, por não guerrear contra nós. Mas eu prefiro me sujeitar ao meu Deus. O que Jeremias está dizendo? A culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Fomos nós que pecamos, fomos nós que erramos contra o nosso Deus. De que se queixa o homem? Queixe-se de seus próprios pecados. Então, ele poderia se revoltar, mas ele prefere ter esperança. Ele prefere se entregar à humilhação, ao choro. Tanto é que ele escreve o livro de Lamentações, que é um livro de choro. Ele se inclina no pó e na cinza para chorar pelo seu povo e esperar que Deus restaure Jerusalém. Em vez de se revoltar, ele diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ou seja, se eu tiver que passar, eu tenho que passar. Eu preciso confiar. E a confiança de Jeremias criou nele esperança e não revolta. Precisamos aceitar a correção do Senhor. Precisamos aceitar o ensinamento do Senhor. Deixar ele nos moldar. Se é o dia do choro, então chore. Deus está querendo que você se quebrante, que você chore. Aproveite para se derramar, para se quebrantar diante do Senhor. Chorai e lamentai pelos vossos pecados. Ora, nós não queremos chorar. Não queremos reconhecer que somos pecadores. Por isso que muitas vezes Deus deixa vir o dia mau, o dia da nossa visitação. Por causa da dureza de coração, entesouras ira para ti no dia do juízo. Deus quer que você se quebrante antes do dia do juízo. Deus quer te trazer ao pó e à cinza antes do dia do juízo, para que você tenha chance de salvação. Davi, que não tinha nada de bobo, reconheceu o que estava acontecendo com ele. Não era coisa de homem, não. Era coisa de Deus. Com a sua atitude, Davi disse: querem tomar meu palácio? Não precisa usar força, não. Eu mesmo vou embora. Querem minha coroa? Pois eu não só vou tirar a coroa, mas vou cobrir a cabeça para esconder a minha vergonha. Vou andar sem chinelos. Para Deus entender que eu me rendo. Eu me rendo a ti, Deus. Eu vou confiar em ti, Senhor, e esperar na tua vontade de me socorrer. Me socorrer da minha própria miséria. Porque se eu estou sofrendo, a culpa é minha e não de Deus. Romanos 3,4 diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Davi rapidamente se sujeitou à vontade de Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ele vos exaltará. Quem conhece a história de Davi sabe que durante aquele episódio Deus usou pessoas para amparar Davi, para trabalhar a seu favor, e logo os rebeldes foram derrotados, seu reino foi restaurado e ele pôde voltar para casa. Deus dá vitória a quem chora. Deus exalta a quem se humilha. Deus ampara a quem se submete e confia. E Davi confiava tanto em Deus que atribuía tudo a Deus. Há uma rebelião? Vamos embora, vamos deixar Deus trabalhar. Vamos deixar Deus operar. Estão te amaldiçoando, Davi? Estão te apedrejando? Quer que eu vá lá? Que eu arranque a cabeça dele? Quer que eu mate? Não. Não mate não, porque é permissão de Deus. Se ele está me amaldiçoando, é permissão de Deus. Deus sabe. Davi, estamos saindo para a peleja.
Ei, quando vocês pegarem o meu filho, o líder dessa rebelião, o jovem Absalão, tratem-no bem por amor a mim. Ora, o que Davi queria dizer com essa palavra? Ele não disse se pegarem o jovem Absalão. Ele disse quando vocês pegarem Absalão. Isso é certeza de vitória. Davi estava certo que Deus estava guerreando por ele, porque ele se submeteu. Ele se submeteu. Isso é obediência. Isso é humilhação. Isso é reconhecer que Deus está em cima de você, acima de você. Você está no dia do choro? Meu querido, minha querida, não há nada a fazer. Não esperneie, não grite, não blasfeme. Apenas chore. Se Deus quer que você chore, apenas chore. E confie em Deus, porque o dia bom chega também, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de vitória. Apenas se submeta, obedeça e confie que o Senhor vai te dar vitória. Em nome de Jesus que vive e reina para sempre. Amém? Fica com Deus.